Esse, com certeza, é um dos filmes espíritas mais bonitos que você vai assistir em toda a sua vida. Eu estou falando de As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. Mas antes de falar sobre o filme, caso você tenha chegado aqui de paraquedas, já se inscreve aqui no canal para que você possa acompanhar todos os nossos conteúdos. As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu é um filme produzido em 2007 com o ator Jon Voight e também o ator Jeff Daniels. É um filme que foi baseado no livro de mesmo nome e que traz uma história sensacional. Nesse filme nós acompanhamos a história do Ed. O Ed é um homem já de idade que no dia em que ele completa 80 anos de vida, ele sofre um acidente no parque de diversões onde ele trabalhou quase que a vida toda dele. Nesse acidente, ele acaba desencarnando. E quando o Ed desencarna, ele se sente completamente amargurado. Ele acredita que a vida dele não teve nenhum significado. Ela não teve nenhuma importância, nem para ele mesmo, nem para ninguém com quem ele teve contato. E a partir daí, a partir do momento em que o Ed chega no céu, ele começa a ser recepcionado por 5 pessoas. Algumas dessas pessoas ele nem sabia que elas existiam. Outras marcaram a vida dele de alguma forma. E cada uma delas começa a mostrar para o Ed o quanto que a vida dele foi importante, o como a vida dele teve sim um significado. O Ed ali, interpretado pelo Jon Voight, é um personagem que ele teve uma infância muito difícil. Ele teve ali um pai que tinha uma educação muito rígida. Ele vivenciou os horrores da guerra. Motivo dele não ter conseguido realizar o sonho de ser engenheiro. Ele tem ali um problema na perna, ocasionado pelo combate, que fez com que ele acabasse trabalhando nesse parque de diversões, onde ele era chamado pelas crianças de Ed da manutenção, devido a um crachá que ele utilizava. E o Ed, ele, por mais que ele sempre fosse uma pessoa simpática, uma pessoa educada, uma pessoa que respeitava as pessoas, ele literalmente demonstrava ser uma pessoa que não conseguia mais sentir amor próprio. Ele teve uma relação com uma pessoa, teve um grande amor da vida dele, que já havia partido antes dele. Então, as amarguras do personagem, elas são muito claras. Elas são ali mostradas de forma muito forte. E ao final do filme, ao final do encontro com cada uma dessas 5 pessoas, você consegue vislumbrar que ele não desperdiçou a vida dele. O impacto que ele gerou, não apenas nessas 5 pessoas, mas em milhares de pessoas. Isso é tão verdadeiro para ele, para o Ed, essa preocupação de ter sido alguém que não era merecedor da vida, que não fez nada de importante, que era só um técnico de manutenção de um parque, que aquilo machucava muito. Mas a realidade era uma outra muito diferente. Esse filme, ele nos mostra uma coisa que o Espiritismo nos ensina o tempo todo. Nós somos importantes. Mais do que isso. Tudo que eu faço, todas as minhas ações, elas vão impactar a vida de outras pessoas. Nós vivemos em sociedade. O meu comportamento, a forma como eu me porto diante de situações, a forma como eu me porto no meu trabalho, na minha casa, na minha vizinhança, ela vai impactar as pessoas. As minhas escolhas impactam as pessoas. E a grande verdade é que muitas vezes a gente faz coisas que mudam a vida dessas pessoas, que tem uma importância muito grande para elas e nós não conseguimos perceber isso. Nós não conseguimos perceber o bem que fizemos a elas. E também não conseguimos perceber o mal que muitas vezes fizemos a elas. Mas ninguém está nessa terra, ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui só de passagem, e mais do que tudo, ninguém está aqui sem motivo. Então, todas as nossas ações, toda a nossa vida tem uma importância muito grande. A gente tem que aprender a olhar mais para si, olhar mais para dentro de si, com mais amor, com mais respeito, com mais auto-perdão, porque isso tem uma diferença muito grande em nossas vidas. O Ed, o personagem do filme, é um personagem que você não consegue ver nele um lado mau.
na maior parte do tempo. Ele cometeu erros, ele fez escolhas ruins durante a vida dele, como qualquer pessoa, como a maioria de nós faz. E mesmo assim ele demonstra um amor, uma empatia pelas pessoas muito grande. Eu vou contar um pequeno spoiler aqui do filme, mas nada é muito impactante. O motivo do Ed morrer já no início do filme, tanto é que eu deixei aqui na thumb desse vídeo uma frase que é utilizada na publicidade do filme: a história começa onde a maioria acaba. O motivo dele morrer no início do filme é porque ele tentou salvar a vida de uma criança que estava correndo risco, que estava correndo perigo. E ele acabou se vitimando nesse acidente. E o Ed, ele demonstra o tempo todo uma preocupação com aquela criança. Se ele havia conseguido salvar a vida dela, se ela estava bem. Mesmo ele tendo desencarnado com isso. Mesmo que a consequência da escolha que ele fez naquele dia foi a própria morte dele. E quando ele começa a cruzar com cada uma dessas 5 pessoas já no céu, a forma como cada uma dessas pessoas vai mostrando para o Ed a importância que ele teve no mundo é muito lindo. São alguns personagens aí que são incrivelmente marcantes, que realmente roubam a cena. O primeiro personagem com que ele se encontra, interpretado pelo Jeff Daniels, é um personagem que ele representa a grande maioria da sociedade. Claro, é uma coisa um pouco mais caricata para fazer esse comparativo, mas ele demonstra a grande maioria das pessoas que cruzam nossas vidas. São pessoas que nós nem percebemos que passaram diante de nós. São pessoas que nós nem sequer lembramos que em algum momento fizemos alguma coisa para elas, boa ou má, mas fizemos. Mas o quanto que um ato de bondade ele acaba marcando uma pessoa por toda uma vida e para além daquela vida. Então, As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu é um filme que eu mais do que recomendo. Eu recomendo que você assista uma vez e que você reveja logo em seguida, já com o olhar de quem viu o filme, de quem sabe o que vai acontecer, para que você possa perceber as nuances que o filme apresenta, os detalhes ali pequenos que estão ocultos, mas que trazem uma lição muito valorosa. O filme é inspirado em um livro de mesmo nome, que também vale muito a pena a leitura. Obviamente o livro ele é um pouco bem mais amplo, né, que o filme em si, mas também muito bonito, uma leitura muito tranquila, uma leitura muito rápida, porque é o tipo de produto, é o tipo de livro que você começa a ler e você não quer mais parar, você quer chegar ao fim, quer entender logo qual foi o destino, qual foi a transformação daqueles personagens. Então, As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu, por mais que não seja um filme assumidamente espírita, como a grande maioria das produções americanas, né, são filmes espiritualistas, mas você consegue enxergar ali inúmeros e inúmeros detalhes espíritas. Então, eu chamo de filme espírita por isso, porque por mais que seja um filme espiritualista, tudo está ali, todos os detalhes do espiritismo estão ali, com algumas variações, é claro, com algumas liberdades poéticas, liberdade de expressão, que toda produção cinematográfica precisa ter para funcionar, mas de forma muito tranquila, muito respeitosa e que funciona e que se encaixa muito bem no tema espiritismo. Então, eu recomendo que você assista. Se você já viu, aproveite para rever, vai valer a pena com certeza. Acredito que se você está vendo com um intervalo de alguns anos, você se amadureceu bastante, vai ter ali uma visão diferente também do que teve quando assistiu tempos atrás. Então, fica a dica, As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. Bem, pessoal, eu agradeço a atenção de todos. Mais uma vez eu peço para que você se inscreva aqui no canal, manda esse vídeo aí para todo mundo do seu WhatsApp, das suas redes sociais e, claro, deixe o seu comentário e o seu like. Fiquem todos com Deus e tchau.